Qual sua opinião sobre o Hamas e o que está acontecendo em Gaza? E tudo que foi encontrado pelo exército israelense? Túneis? Armamentos? Lá, bom, Hamas ele quis dizer Hamas, né? Você Sim, sacou? sim. E tem, bom, tem umas coisas acontecendo lá, né? Tem uns caras que estão presos lá, né? Tem um brasileiro, tem a Greta e tem o Liam, que é um ator, não lembro de onde ele é. Mas é o Thiago Ávila, né? O Thiago Ávila. Thiago Ávila, é. Então, bom, o que vem acontecendo hoje é que Israel está numa baita crise política, inclusive a chance do Benjamin Netanyahu ser deposto até nessa quarta-feira. O cara... Caralho, pera que isso é novidade pra mim. Notícias. Por quê? A oposição israelense tá brava com o Benjamin Netanyahu, porque hoje faz tempo, né? Ele vem comprometendo muito a imagem de Israel frente à comunidade internacional. Quando a gente pega, sei lá, o Irã criticando, ou a Bashar al-Assad criticava, é natural, porque é criticar qualquer ação de Israel mesmo. Agora, o que a gente tem hoje é França, Espanha, Alemanha criticando a postura de Israel em relação a não deixar chegar ajuda humanitária. Até o Brasil vai liderar, junto com o Senegal, nesse meio de ano, uma cúpula da ONU para a criação de um Estado palestino. Tá. Vai ser muito mais simbólico, não vai mudar muita coisa, né? Mas isso apoiado pelos países europeus, entende? Então já existe uma crise de popularidade grande. O principal objetivo do Benjamin Netanyahu, que seria talvez o resgate dos reféns, ele não vem conseguindo fazer isso, então as famílias vêm constantemente protestando, a oposição reclama disso. E a gente teve uma medida polêmica dele, porque olha como ele está contra a parede. Hoje o exército israelense, a gente está falando de quase 2 anos de guerra. Israel é um país muito grande. E quando a gente fala do exército israelense, são os reservistas e a população civil que está indo lá. Então o cara que é economista, professor, engenheiro, que está deixando de trabalhar, produzir para o país e está indo para a guerra, e fora que tem um custo também social. As famílias não gostam de perder, enfim, né, os entes para a guerra, né? Além dessa crise política e social, que já abala a popularidade, hoje existe um déficit, segundo ele, de cerca de 10 milhões de soldados, que precisariam ter 10 milhões de soldados a mais. Existe um exército de reserva para convocar, que são os ultra-ortodoxos. Porque dentro de Israel, você tem a população, entre aspas, comum, que obrigatoriamente tem que prestar o serviço militar obrigatório, e tem os ultra-ortodoxos. Esses caras não são obrigados a prestar o serviço militar, porque, teoricamente, eles têm que ficar estudando os livros sagrados, eles fazem parte da constituição do que é a religião, o Estado judaico, né? Hoje, 80% da população de Israel apoia que essas pessoas sejam convocadas. Pô, como assim? Um jovem de 20, 25 anos não tem que ir pra guerra, vai ficar só, entre aspas, estudando, e meu filho tá indo pra lá, e meu marido tá indo pra lá. Claro que ia chegar nesse ponto, né? Óbvio, né? Só que qual que é o problema? A coalizão que sustenta hoje o partido do Benjamin Netanyahu, que é o Likud, para conseguir se eleger, ele teve que se aliar com vários desses pequenos partidos ultra-ortodoxos. Essa direita mais religiosa, né, israelense. Os caras estão pé da vida. O quê? Vocês vão colocar os ultra-ortodoxos, então, para lutar na frente de batalha? Se você convocar ele, a gente deixa de apoiar seu governo. E sem o apoio desses parlamentares, o governo Benjamin Netanyahu cai. Então, o que a oposição está percebendo? É agora. Quarta-feira, eles vão tentar colocar para votação no Congresso o impeachment, afastamento do Benjamin Netanyahu. E se o Benjamin Netanyahu convocar esses ultra-ortodoxos, possivelmente a direita deixa de apoiar ele e ele cai. Mas se ele não convocar, a população fica pé da vida. Pô, como assim? Os caras não vão lutar então? E aumenta a pressão em cima dele. Ou seja, o cara tá contra a parede. É uma crise política, assim, gravíssima pro Benjamin Netanyahu, que pode ter um fim já nessa quarta-feira. Nossa, tava por fora disso, cara. O que é pior hoje? Seu Netanyahu ou seu Trump? Tá com pressão a todos os lados, né? Tá difícil isso daí, hein, cara. Nossa, e assim, a formação de um Estado palestino, cara... Porra, me ajuda aqui, cara. Como é que... Vamos lá. Você disse, assim, é muito difícil, né? Os caras estão falando de criar um Estado palestino faz muito tempo, né? E aí, pô, eu queria que tu primeiro me dissesse quais são as principais dificuldades para criar um Estado palestino e faz parte dessas dificuldades o lance do território palestino, entre aspas, estar separado? Assim, bom, acredito que não. Quando você pega hoje, né, a comunidade internacional, ela fala que o território palestino seria a criação de um Estado para o povo palestino no que eram as fronteiras antes da Guerra dos 6 Dias, que é a Guerra de 67. Ou seja, teoricamente, a comunidade internacional, o Brasil mesmo se posiciona dessa maneira, aceitaria que a faixa de Gaza e a Cisjordânia, mesmo que separadas, poderia ter uma comunicação, claro, né, entre os territórios, mas seria o Estado palestino.
quais são os pontos de divergência? Primeiro, que é a questão de Jerusalém. Em 67, Israel também dominou Jerusalém. Claro que Jerusalém Oriental, Israel deixa ali as mesquitas, as celebrações religiosas islâmicas, mas de fato quem manda, quem coordena hoje mesmo é subordinado ao Estado de Israel. Israel muito possivelmente não quer abrir mão de Jerusalém. Outro ponto, Israel reclama, mas eu vou lá e dou algum tipo de liberdade, por exemplo, para a faixa de Gaza, dou algum tipo de liberdade para a Cisjordânia. E aí os caras vão lá e colocam o Hamas, por exemplo, no poder, colocam um grupo terrorista. Se eu dou liberdade para eles, esses caras vão começar a se rearmar, eles vão ficar mais poderosos e vão querer atacar meu território. Então eu preciso suprimir a liberdade individual deles para que eles não organizem um partido que quer que prega a minha destruição. Porque, por exemplo, né, na minha concepção, tanto hoje a existência no governo Benjamin Netanyahu, que tem ministros como Smotrich, que fala que o povo palestino não é um povo, que defende o deslocamento da população palestina da faixa de Gaza, que fala que eles têm que sair daquele território. Isso inviabiliza um processo de paz. O cara realmente... Deslocamento forçado de população é crime de guerra, então o que Israel está fazendo hoje na faixa de Gaza é um crime de guerra, ou o que pretende fazer é um crime de guerra. E o Hamas também, que é um grupo que prega a destruição do Estado de Israel, também inviabiliza a paz, entendeu? Fica muito difícil tu conversar, né, meu irmão? Exatamente. Realmente, assim, a gente se institui um estado palestino e o Hamas chega ao poder, então Israel tem um problema ali para lidar, gigante, né? Especialmente se o Estado for, de fato, se fortalecendo. Porque a gente pode estar falando de, tá legal, nos primeiros anos não, porque a coisa precisa funcionar, né? Precisa ter uma economia que funcione e tudo mais para que eles consigam fazer o que eles que eles têm no estatuto deles de fazer. E aí fica uma posição muito complicada mesmo para Israel. E assim, não é nem juízo de valor aqui, é só uma questão de como funciona. Se está escrito no estatuto do Hamas que eles só descansaram quando não existe mais Israel, aí fica de fato muito difícil. Que é o tal do Rio ao Mar, né? Ou seja, do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo tem que ser território palestino. Então, na minha concepção, inviabiliza. O que eu acho que poderia ser feito é pegar a ANP, que é a Autoridade Nacional Palestina, que seria o partido político que lá no Acordo de Oslo comandaria o futuro Estado palestino, tentar mediar uma situação e impedir que esses pensamentos extremos consigam existir nesse futuro Estado de Israel. E talvez até pedir algum tipo de auxílio de países árabes que estariam dispostos a fazer essa mediação. O Egito, a Arábia Saudita, a Jordânia, que poderiam participar de uma mediação para impedir que pensamentos mais extremos cheguem ao poder. Mas, de novo, não é isso que Israel quer também. Pelo menos hoje, com esse governo atual. O governo atual fala que, não, a gente tem que colonizar a Cisjordânia. Israel acabou de anunciar a maior construção de assentamentos judeus na Cisjordânia desde o Acordo de Oslo, desde 93. O Benjamin Netanyahu fala também que o objetivo vai ser criar ali o que ele chama de comunidades que vão ser para impedir que o Hamas controle os territórios. Então, ele vai ficar cerceando a população palestina em pequenos espaços. Isso é deslocar forçadamente a população. Isso é um crime de guerra também. Então... Mas mesmo que tenham esforços ali para impedir que o Hamas chegue ao poder, ele pode não chegar ao poder oficialmente, mas pode chegar ao poder por meio dos seus, de colaboradores ou de simpatizantes e tudo mais, e chega ao poder no fim das contas. E concordo, né? Você fala, Israel, por exemplo, fala que só vai parar as ações na faixa de Gaza quando o Hamas for destruído. Na minha concepção, o Hamas hoje, além de ser um partido político, uma milícia armada, é uma ideia de destruir o Estado de Israel. Eles só vão parar quando todo mundo que quer destruir Israel não existe mais? Como que eles vão saber isso? Eles vão ter que acabar com todo o povo palestino, que na minha concepção é o que eles querem fazer, deslocando a população. Caralho, que merda.